Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Jornada da Fé. Com certeza não existe nada mais prazeroso para o cristão do que servir a Deus, colocar nele todas as suas esperanças nos momentos mais difíceis de sua vida, quando diante de uma situação onde tudo indica que já não há mais nada que se possa fazer em se tratando de recursos humanos, como por exemplo, um paciente em estado terminal, onde até para os médicos a chance de sobrevivência daquele paciente é praticamente impossível. No entanto, para o cristão diante de Deus não existe essa palavra impossível. Ele dobra os seus joelhos e clama em nome de Jesus. E aquele paciente que estava sentenciado à morte, milagrosamente é curado. Sem dúvida não existe satisfação melhor do que servir a Deus, participar de um culto de adoração ao Senhor, dar graças a Ele pela vida, pelo alimento de todos os dias, assim como pelo sol, pela chuva e pelo ar que respiramos, enfim, por nos presentear com a graça da vida. No entanto, quando esse privilégio de adorar a Deus de forma livre e espontânea, em espírito e em verdade, é ameaçada por supostos homens de Deus, que com a desculpa de uma visão, uma revelação ou um chamado de Deus, criam organizações religiosas com muitas regras e obrigações, onde o cristão não é visto como parte do corpo de Cristo, e sim como uma ovelha a ser explorada ao máximo, até ela já não tem mais nada que se possa tirar. O objetivo do canal Jornada da Fé é incentivar as pessoas a estudarem a Bíblia Sagrada, meditar em seus ensinamentos, aprender com os ensinamentos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se questionar se realmente aquilo que o seu líder religioso prega está de acordo com os ensinamentos da Bíblia Sagrada, estudar a Bíblia Sagrada, meditar nos seus ensinamentos, aprender com os erros e acertos dos personagens da Bíblia é um dever de todos nós. Como mencionei no vídeo anterior, existem muitas seitas e heresias, e a única forma de não cair nas mãos de uma delas é estudando e meditando na Bíblia Sagrada. No entanto, como comentei, tem heresias que estão há tanto tempo sendo pregadas dentro de muitas igrejas, de renomes, que muitas pessoas acabam tendo essa mentira como uma verdade e ignoram aquilo que de fato está registrado nas Escrituras Sagradas. Essas heresias são pregadas há séculos e vêm sendo passadas de geração em geração, algumas delas com o intuito de amedrontar os seus seguidores, os mantendo sob o seu domínio, como uma peça de fácil manipulação, onde o líder religioso as maneja de acordo com as suas necessidades. Diante de tantas heresias pregadas há séculos, fica difícil identificar quem de fato está de acordo com os ensinamentos da Bíblia Sagrada. Quando se olha para tantas denominações religiosas e para a maneira como elas ministram a palavra de Deus, ora negando o que está escrito, em outros momentos acrescentando ou modificando, simplesmente com o intuito de manipular as ovelhas do Senhor. Diante de tal cenário onde a Igreja de Cristo parece que foi completamente contaminada pelas forças das trevas, pelo brilho das coisas do mundo, onde o sagrado deu lugar para shows de stand-up, de rock, de samba, danças sensuais e muitas outras apresentações, tudo em nome de Deus. Por outro lado, aquelas denominações que parecem manter um pouco do temor a Deus, pregam como a principal forma de se chegar à salvação o ato de ser dizimista e afirmam que não dá o dízimo está roubando de Deus e vai para o inferno sofrer eternamente. Muitas dessas denominações religiosas parecem não conhecer os ensinamentos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O conhecem e simplesmente ignoram,
já com o propósito de explorar as ovelhas do Senhor. Quando Jesus veio ao mundo, foi rejeitado justamente por aqueles que pregavam a lei, conhecedores da lei, os religiosos da época. No entanto, como conhecedores das Escrituras Sagradas, eles deveriam estar preparados para a vinda de Jesus, reconhecer os sinais que estavam registrados no Antigo Testamento, que falam da vinda do Salvador. O profeta Isaías falou muito sobre a vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Prestem atenção no que está registrado em Isaías, capítulo 53, do versículo 1 ao 7. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Já percebemos que o Jesus mencionado por Isaías não tem nada a ver com o Jesus que estamos acostumados a ver. Um Jesus fabricado pela mídia e até por algumas denominações religiosas poderosas. Um Jesus que aparece nos filmes e nas novelas supostamente bíblicas. Durante o seu ministério, nosso Senhor Jesus Cristo falou sobre os últimos dias, sobre os falsos profetas, que enganariam a muitos. Esse dia chegou. Basta dar uma olhada à nossa volta. No entanto, como mencionei, as heresias ensinadas são tantas que esses homens são vistos pelo povo como homens de Deus, apóstolos, missionários, reverendos, pastores e bispos, homens ungidos por Deus. Eles pregam mentiras, amor ao dinheiro, tudo para eles tem a desculpa de estar sendo feito para ganhar almas para o reino de Deus. E com essa desculpa, tudo aquilo que antes era pecado se torna para eles algo bom e santo. Como mencionei, o púlpito de muitas igrejas se tornou um lugar de orgias e peças de teatro, com o único intuito de divertir os membros e visitantes. As duas testemunhas do Senhor. Como mencionei no vídeo anterior, estamos vivendo um momento da história que é ideal para o surgimento das duas testemunhas iniciarem o seu ministério. As duas testemunhas são mencionadas no livro de Apocalipse, no capítulo 11, versículo 3. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. As duas testemunhas serão pessoas reais, que vão pregar o Evangelho de Jesus Cristo, pregar contra o que está acontecendo. Elas irão atrair a atenção de muita gente, realizarão milagres e serão odiadas por muitos, e, como pessoas reais, também morrerão. Quem serão as duas testemunhas? E quando virão? Existe muita divergência sobre esse assunto. Eu particularmente acredito que se trata de Moisés e Elias. Em relação à vinda das duas testemunhas, alguns acreditam que se dará no meio da tribulação, já outros no início. Bem, mas esse é um assunto para o próximo vídeo.
onde falarei mais sobre as duas testemunhas do Senhor. E para você, quem são elas? João Batista, Enoque, Elias e Moisés? E quando se dará isso? Se você já é inscrito do canal, meu muito obrigado. Se ainda não é, se inscreva, faça comentários, dê a sua opinião, conte o seu testemunho de fé, de como Deus tem mudado a sua história de vida. Deixe o seu like e compartilhe esse conteúdo com seus amigos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos nós.